Inspeção da folga da corrente de transmissão. Coloque a motocicleta sobre seu cavalete lateral. Limpe a corrente se estiver suja e lubrifique se parecer seca. Gire a roda para localizar a posição onde a corrente se encontra mais tensionada e meça a folga máxima da corrente forçando para cima e para baixo o ponto intermediário do segmento inferior entre o pinhão do motor e a coroa traseira. Se a corrente estiver muito tensionada ou muito frouxa, ajuste de modo que a folga da corrente fique dentro do valor padrão. Folga padrão 25 a 35 mm. A folga da corrente deve ser verificada antes de cada condução e ajustada se estiver fora da faixa de ajuste normal, 25 a 35 mm. Para verificar a folga, meça entre a coroa e o pinhão, com a motocicleta apoiada no descanso lateral ou no cavalete central. Veja o manual do proprietário para informação adicional. Temos que falar sobre isso. Uma super maquete aqui é o pinhão da moto, tem uma super imaginação. Aqui é a coroa da moto. Normalmente a balança da moto está presa um pouco antes do pinhão. Então a suspensão trabalha separada do pinhão, né? E aqui corre a corrente, né? Então o que acontece? No mundo ideal, o eixo da balança deveria ser junto com o eixo do pinhão. Ó, se o eixo da balança é junto com o eixo do pinhão, a distância aqui não altera. Ó. Então coloquei uma régua, tá tudo no mesmo eixo. Ó. Pinhão, balança e a régua. Medida bem no meio do eixo da roda. Ó. Se você movimenta a suspensão assim, a distância não altera. A corrente poderia trabalhar totalmente presa, que não teria problema, né? A suspensão trabalharia solta. Só que a moto não consegue fazer isso. Todas as motos são assim. O eixo do pinhão, o eixo da balança e o eixo da roda. Quando, aqui é o ponto máximo de tensão, é a parte onde essa linha vai ser maior. Ó. Então, botando uma régua aqui no eixo do pinhão. E bem no centro do eixo da roda. Se a suspensão trabalha aqui, o que acontece? Quando você vai regular a corrente, você apoia ela no cavalete ou no pezinho, né? O que acontece? Ela desce assim, ó. Quando a balança trabalha, como a distância diminui, né? A distância do eixo da roda para o eixo do pinhão diminui. Ó. Só que acontece, a gente regula a corrente quando a moto está assim. No cavalete ela está assim. A moto voltou da revisão e eu achei que a corrente estava muito solta. Aí eu olhei no manual e fui fazer a regulagem, né? Coloquei no cavalete, tá escrito lá cavalete, e deixei a folga ali. Máximo para cima, máximo para baixo, 25 a 35. Deixei em 35. Aí fui andar. Fiquei uma semana andando assim. E eu percebi que a traseira tinha ficado bem dura. Faltou folga para a corrente ficar boa assim. Então eu passava no quebra-mola, descia do quebra-mola, batia seco, né? Parecia que tava sem suspensão. Aí eu pedi pro Eric subir na moto e com ele em cima da moto eu fui medir. A corrente estava esticada, totalmente esticada, com o peso do piloto, né? Então quer dizer, a folga não era suficiente, ela estava limitando a suspensão. Aí eu pedi para Keila e pro Eric subir na moto, ficou os dois em cima da moto, aí eu soltei a porca e fui soltando a regulagem até eu deixar ali mais ou menos 1 centímetro de folga para a corrente não ovalizar, né? Trabalhar muito presa. Chegou nessa folga aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros de folga no cavalete. Será que eu tô errado?